Aleluia. Glória a Deus, queridos. Bênção. Deixa eu chamar aqui o pregador aqui desta noite, o Weston. Amém. Esqueceu a espada. Glória a Deus, amado. Você está feliz? Deus é bom? Eu chego lá colorido, meu é com caneta, tudo. Só eu entendo as minhas palavras. Eu coloco assim, fica mais fácil. Olha, irmão, hoje vai ter introdução, meio e fim. Tremendo. Glória a Deus. Amém? O louvor que nós cantamos agora há pouco, ele diz assim: vim para te adorar, né? Acho que essa é a nossa expectativa aqui nessa noite. Estar diante de Deus para adorar, para ouvir a voz do Senhor, para poder escutar a sua doce voz e aquilo que Ele quer falar e ministrar nos nossos corações. Amém? Então abra os seus ouvidos espirituais, feche os seus ouvidos carnais, abram os seus olhos espirituais e fechem os seus olhos carnais. Amém? Porque Deus vai falar conosco através desse varão, em nome de Cristo Jesus. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela vida do teu filho, Senhor, da vida do Weston, Senhor, pela ferramenta que ele tem sido aqui nesse ambiente, ele, a Cris, na sua pequena família, na sua casa, Senhor, e as sementes que ele tem lançado, Pai. Pedimos a tua bênção sobre ele. O Senhor manifeste a tua glória, Senhor, através da vida do Weston nesse altar. Que o Senhor possa usá-lo sempre, a tempo e a fora de tempo, Senhor. Traz sobre ele, Senhor, a porção que o Senhor tem de unção, Pai, de graça, Senhor, de força, e que ele possa ser, Senhor, um instrumento afiado nas tuas mãos, Senhor, invadindo o reino espiritual, Senhor, e conquistando tudo aquilo que nós temos para receber nessa noite, através da vida do teu filho e do teu ungido, em nome de Deus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Estou feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, aqui à frente. Segunda vez que me é dada uma oportunidade. E eu sempre aceito, né? Porque eu acredito que todo aquele que decidiu entregar sua vida a Cristo, todo esse tem uma palavra para compartilhar, tem algo, uma palavra que recebeu o seu coração. Então essa palavra é viva. Então eu me alegro por estar aqui nesta noite, porque é uma oportunidade maravilhosa, meus irmãos. E nós iniciamos aqui o culto, o pastor antes do louvor estava falando da alegria futura, né? Da alegria que o crente, daquele que entregou a sua vida a Jesus, deve ter. E que muitas das vezes, pela correria do dia a dia, pelas lutas do dia a dia, é sufocada, não é? E a nossa alegria, ela vai ser completa, meus irmãos, mas numa outra época, né? Quando Jesus voltar, quando aquele que está dormindo em Cristo ressuscitar, quando aquele que estiver aqui na terra for arrebatado. Então, nesse momento, a alegria vai ser completa e nós não podemos esquecer isso. Na sexta-feira eu vi um pregador lá na nossa casa, depois da pequena família, nós ficamos vendo um vídeo, e um pregador falou o seguinte, que ele mencionou, né, fez uma relação a essa situação de uma noiva, quando é pedida em casamento, quando ela aceita essa proposta de casamento, então ela já começa a gastar dinheiro, comprando muitas revistas. Então, todo momento, todos os dias, ela tem aquele anseio, aquela expectativa do casamento, né? Daquele momento de união. Então, a nossa vida, a nossa caminhada com Cristo deve estar alinhada a isso. Nós temos que estar nessa expectativa, buscando, né? Criando, imaginando como é que vai ser, sonhando, esperando por isso. Nosso coração tem que estar nessas coisas, porque se o nosso coração estiver desviado, vai ser cheio de conturbações, né? Perderemos a nossa paz, porque vamos esquecer do objetivo, né? Vamos esquecer de quando a nossa alegria verdadeiramente vai ser completa, quando nós estivermos ali diante de Deus face a face. Amém?
Então vamos pensar sobre isso, meditar sobre essas coisas, né? Nós devemos meditar sobre essas coisas. Então vamos fazer uma oração para eu iniciar aqui a palavra. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós reconhecemos, ó Deus, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade estão sobre a nossa vida nessa noite, Senhor. Estão aqui sobre nós, Senhor. Que o Teu Espírito está entre nós. Senhor, então venha falar aquilo que o Senhor deseja falar. Senhor, toca nos corações que o Senhor deseja tocar, Deus. Que a Tua vontade seja estabelecida nessa noite, aqui nesta casa, Deus. Seja livre em nosso meio, Pai. E a Ti, somente a Ti, Senhor, seja dada a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Amém. Eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias aí em Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24. Lucas capítulo 9, versículo 23 a 24. Diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então, eu acredito, meus irmãos, que quando Jesus disse isso, muitos ficaram assim, se perguntando, que é algo bem impactante, não é? Porque a cruz, naquela época, na época de Cristo, hoje nós vemos a cruz de uma forma diferente daquela época, né? Porque a cruz naquela época era um símbolo de terror, né? Um lugar de execução das pessoas. As pessoas eram mortas ali naquele lugar, eram crucificadas, né? Essa morte através da crucificação, que foi criada pelos fenícios e depois copiada e aperfeiçoada pelos gregos e romanos, era sinal de terror em todos os lugares, né? Você passava, via um homem ali crucificado na cruz, era uma morte dolorosa, né? Demorada e dolorosa, bastante dolorosa. E os romanos, principalmente, eles aperfeiçoavam para que isso demorasse mais, para que fosse mais duro, né? Mais cruel, para aterrorizar as pessoas. Então Jesus falou aqui: olha, se alguém quiser me acompanhar, tome diariamente a sua cruz, né? Então isso é como se falasse hoje: olha, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser ir após mim, né, venha comigo pelo corredor da morte e sente na cadeira elétrica. Como se fosse algo, porque é o que representa hoje, né? Que representava naquela época a cruz, é como se fosse um lugar mesmo de execução, e era de fato, né? Então, era uma morte terrível, uma forma terrível de morrer. Quem fosse visto ali, os lugares onde eram julgadas as pessoas, geralmente era no centro das cidades, né? A pessoa recebia a condenação, pegava uma viga de madeira e dali já saía já carregando aquela viga. Quem fosse visto carregando uma viga dessa, uma cruz, já era certo que poucas horas depois, algum tempo depois de muito sofrer, aquela pessoa estaria morta. Já era a condenação. E Jesus falou aqui: olha, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e me siga. E hoje muitas pessoas se expressam, né, e entendem que a cruz é algo diferente essa expressão: ah, você é minha cruz, essa é a minha cruz, né? Às vezes a pessoa está com uma doença muito séria e diz: ah, coitado, aquela cruz é pesada, né? Outro está em dificuldades no relacionamento com a esposa ou com o filho, e aí diz: ó, essa é a minha cruz, né? Mas a cruz não é isso. A cruz não é uma dificuldade financeira, não é um problema, uma dificuldade de relacionamento com uma pessoa. A sua cruz não é uma doença, a sua cruz é outra coisa. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, né? Nós não podemos ter
essa visão errada de que a cruz são essas dificuldades, né, que todos temos. Mas Jesus disse, né, vamos ler novamente aqui, eu queria ler mais uma vez para a gente avançar. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Quem persegue o melhor para si, né, quem busca os seus desejos, a realizar seus desejos em primeiro lugar, acima de todas as outras coisas, a satisfazer a si mesmo, esse homem, ele perderá a sua alma, né? A palavra de Deus diz que do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Do que adianta passar 70, 80 anos buscando satisfazer-se acima de todas as coisas, ganhar muito dinheiro, experimentar todos os prazeres possíveis e depois de 70, 80 anos perder a sua alma para toda a eternidade. Então é sobre isso que Jesus está nos alertando, né? Em Salmos diz o quê? Diz que aquele homem que se agradar do Senhor, né, que se agradar na presença de Deus, esse o Senhor vai satisfazer todos os desejos do seu coração. Então aqui nós temos duas formas diferentes, né? Muitos hoje buscam os seus próprios interesses acima de tudo, buscam satisfazer primeiro a sua vontade, são feitos como loucos, buscando satisfazer diariamente a sua vontade acima de tudo. E nós sabemos qual é o final dessas coisas, meus irmãos. Nós sabemos o nível de solidão, o nível de egoísmo que essas pessoas são envolvidas, e a cada dia que elas continuam e avançam nesse propósito, as coisas vão se apodrecendo, vão ficando mais desprezíveis, né? E ela vai se perdendo. Mas a palavra diz: olha, aquele que se agrada do Senhor, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará todos os desejos do seu coração. Há uma outra frase também de um escritor que é como se fosse uma cópia aqui desse versículo, né? Que fala o seguinte: que Deus satisfará todos os desejos do seu coração, quando o maior desejo do seu coração for a sua maravilhosa presença. Então nós temos que estar atentos a essas coisas, né? O mundo está aí cheio de coisas para nos oferecer todos os dias, todas as noites, em muitos programas, em muitas músicas, e nós temos que lembrar do Senhor, lembrar da boda do Cordeiro, lembrar das palavras dele. E em meio ao trabalho, em meio às lutas do dia a dia, nós devemos levantar as nossas mãos e agradecer ao Senhor, meu irmão. Se nós estamos passando por provas, o simples fato, meu irmão, de você não saber o caminho, mas de você render graças ao Senhor e confiar sua vida nele, você já está aprovado. Você já está aprovado. O Senhor cuidará do resto. Ele cuidará do final das coisas, né? O que passou já foi. O que vai determinar o nosso futuro é o agora. É como você responde às dificuldades, às propostas que lhe são oferecidas todos os dias, né? Por isso que eu tenho falado esses dias que nós temos que perseverar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós temos que perseverar. Falei na segunda-feira, falei na quarta também que estava aqui. Falei ontem, falei hoje. Nós estamos aqui nessa noite para perseverar. Eu estou aqui nessa noite perseverando, meu irmão, aguardando o grande dia do Senhor. E eu acredito que vocês também. Então aquele homem que busca o seu próprio interesse, a se satisfazer acima de todas as coisas, esse perderá a sua alma. Nós devemos controlar a nossa carne. O nosso espírito deve ter domínio sobre os nossos impulsos e desejos da nossa carne. A carne é fraca, mas o espírito, ele é forte, né? Gálatas fala que enchei-vos do espírito, né? E não satisfareis os desejos da carne. Nós temos que lembrar dessas coisas. Não tem como nós lutarmos contra a carne, contra a nossa própria vontade, pelo nosso próprio entendimento, se nós não inclinarmos o nosso coração, a nossa mente para o Espírito. Amém? Jesus falava
essas palavras, quando Jesus ali reuniu e falou, ele estava falando ali a multidões e também aos discípulos. Mas no comecinho desse versículo, vocês podem ver que ele falava essas palavras a todos. E isso deve ser uma atitude diária da nossa vida. Diariamente, assim como Jesus falava, olha, diariamente vocês devem carregar a sua cruz, né? Todos os dias, negar a si mesmo. Se nós decidimos andar com Jesus, nós devemos carregar a nossa cruz. Se isso é popular, meu irmão, talvez não seja, né? Se às vezes você vai se sentir solitário, é possível, né? Se você se sentirá sozinho, às vezes é provável. Se é doloroso também, às vezes é doloroso. Porque a cruz, ela representa dor. Naquela época, e o que Jesus estava querendo dizer aqui, que às vezes é doloroso, né? Aquele jovem rico que chegou para Jesus e disse que cumpria todos os mandamentos, mas o Senhor conhecia o coração dele e perguntou, olha, vende tudo o que tem e me segue, porque o Senhor sabia do amor dele para com a riqueza, para aquilo que ele possuía. E só o fato dele pensar nessa hipótese, ali já doeu o coração dele, e ele saiu triste porque é doloroso. Mas nós devemos fazer isso diariamente, e tendo o entendimento que Jesus estará conosco, que o Espírito Santo estará ali nos auxiliando, nos fortificando, nos deixando ali todo o tempo ali na segurança, né? Mas isso nós temos que ter esse entendimento e buscar esse posicionamento de diariamente negar a nossa própria vontade, carregar a nossa cruz. Nós vamos falar algumas coisas a respeito disso logo em breve. Vamos abrir em Mateus capítulo 10, versículo 38. Diz assim: e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Levar a nossa cruz, meus irmãos, é dizer não às oportunidades que não são coerentes com a palavra de Deus, não é? A nossa cobiça, às vezes aquele desejo de vingança, os prazeres ali, os desejos sexuais, imorais, né? Todos esses pensamentos facciosos, isso é negar a nós mesmos. Nós devemos negar esses pensamentos, né? Às vezes nós estamos numa situação entre amigos e um amigo que está ausente, isso para citar um exemplo, né? Um amigo está ausente e ele está passando por dificuldades, o entendimento dele é deturpado da situação, ele vacila muito, faz muitas coisas erradas. Então uma pessoa comenta ali, tal dia ele fez isso. Aí o outro, olha, é verdade, há uns dias atrás ele agiu dessa forma. E aí você fica, às vezes nós ficamos ali com a língua coçando, né? Porque nós temos algo também a compartilhar de uma derrota daquele cara, daquela pessoa, mas nós devemos o quê? Se manter firme e não compartilhar ali o mal do irmão, né? Devemos ali demonstrar a ele uma oportunidade de melhoria, compartilhando com os outros. Isso é negar a nós mesmos, meus irmãos. Nós não podemos parar e imaginar, não, negar a si mesmo, carregar a sua cruz, vender, dar tudo aos pobres, sair sendo mártir, não. Esse não é o tempo. Negar a nós mesmos tem muitas oportunidades todos os dias, né? É quando, num sábado de manhã, para quem não trabalha no sábado, você está ali deitado na sua cama, curtindo a preguiça, descansando, e aí o mozinho liga: pá, meu irmão, estou precisando de você para Piaçava. E aí você respira fundo, cheio de preguiça, e diz: meu irmão, em 30 minutos eu estou na igreja. Então isso é negar a si mesmo, né? Você vai lá em prol de ajudar uma pessoa, né? Então quando você está no trânsito ali, alguém dá uma fechada em você, e aí você pensa: é agora que eu vou descontar, eu vou já dar uma fechada nesse cara. Mas aí você se mantém firme, você nega a si mesmo e diz: vá na paz, em nome de Jesus, meu irmão. E abençoa a pessoa e vai. Isso é negar a si mesmo, meu irmão.
Isso é negar a si mesmo. E nós temos muitas oportunidades, né? Todos os dias, em relacionamentos, em atitudes no trabalho, né? É saber que um irmão, que alguém está ali lhe defamando, falando mal de você, e você sente algo no seu coração, né? Você pode sentir uma revolta e tudo, mas aí você se guarda, vai lá para o seu quarto, dobra o seu joelho, começa a apresentar aquela situação diante do Senhor e começa a abençoar a vida daquela pessoa. Esse é o ensinamento de Cristo, meu irmão. E é nesse momento que você está ali levando a sua cruz, negando-se a si mesmo, ao seu direito ali de responder, de se defender. Então ali você nega a si mesmo, e ali você está sendo discípulo de Cristo. E é disso que a sociedade precisa hoje, né? Isso é algo que nós devemos perseverar, meu irmão. Ninguém é perfeito nisso. Cristo foi perfeito nisso, em negar-se a si mesmo. Ele foi o exemplo. E nós estamos caminhando para isso. E é com perseverança, dia após dia, todos os dias. Hoje já é um bom momento para começar a meditar sobre essas coisas. Meditar sobre a negar-se a si mesmo, negar aos seus pensamentos, né? Essas coisas de inveja, de fofoca, né? Nós temos que fazer algo, meu irmão. A sociedade está totalmente se destruindo mais e mais. Mais e mais. Nós temos que perseverar. Perseverar dia após dia. Levar a nossa cruz é prosseguir em um caminho difícil, pesado, árduo, mas possível. Se ele venceu, meus irmãos, nós também venceremos em seu nome. E no final desse percurso algo deve acontecer. A vitória vem quando nós chegamos nesse lugar. Jesus, ele carregou a sua cruz, né, até o Gólgota, e naquele lugar Jesus entregou a vida dele. E quando ele entregou a vida dele, ele recebeu a vida eternamente. A vitória foi dada a ele, né? Então nós, nessa luta diária, carregando a nossa cruz, fazendo esse caminho, nós temos que ter esse entendimento, que no final, aquele que perder a sua vida, vai ganhar a vida eternamente. Assim como ele ganhou, nós também teremos essa vitória, né? Eternamente. Não há como nós termos crescimento espiritual sem carregar a nossa cruz, sem negar a nós mesmos. Eu posso vir aqui para todos os cultos, eu posso participar de muitas reuniões de pequena família, posso ouvir palavras dentro do meu carro, né? Posso estar ouvindo muitas pregações e vendo tudo isso, mas se eu não negar a mim mesmo, não há crescimento espiritual, meu irmão. Você pode passar 10 anos dentro da igreja, ouvir 10.000 horas de pregação, você vai crer, mas se você não negar a si mesmo, se você não carregar a sua cruz, você não vai crescer espiritualmente. Não tem como. Você tem que negar-se a si mesmo para você crescer espiritualmente. Você vai ter palavra, você vai crer, vai ter conhecimento, mas você não vai avançar espiritualmente. Nada disso fará da nossa vida espiritual crescer. Nós precisamos seguir a Jesus. O seguir a Jesus é o que faz a nossa vida crescer. Vamos abrir aí a nossa vida espiritual. Abrir em Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, há duas formas de viver, meu irmão. Ou você, mesmo você estando no mundo, ou estando na igreja, como eu falei aqui, você pode estar na igreja, você pode estar ouvindo pregações, você pode estar participando de reuniões, mas existem duas formas de viver. Ou você vive nos princípios de Deus, na palavra de Deus, e isso requer de você um comportamento, isso requer de você um posicionamento diante de muitas coisas que são oferecidas a você, requer que você venha a crucificar as suas paixões, né, e os seus desejos.
A outra forma de viver, que não é viver conforme os princípios de Deus, é viver conforme muitos vivem, conforme a sua própria vontade. Então eu estou aqui, se estiver bom para mim, eu permaneço, e se não tiver, eu vou adiante, não é? Eu estou com uma mulher, se não der certo para mim, eu vou adiante. Então essa é a forma do mundo viver, é para si mesmo, buscando os seus próprios interesses, o seu próprio ideal, não negando-se a si mesmo. O mundo diz: ó, experimente, faça, vá, se não der certo, volte. A minha mãe hoje me contou um testemunho de um amigo dela que trabalha no Detran, que foi engodado por uma situação como essa. O cara, trabalhador, tinha um Gol, e aí na semana passada ele vendeu o Gol e comprou um Corolla. E estava com esse Corolla e estava numa confraternização de amigos, bebendo, aquela coisa toda. E dentre essa roda de amigos, tinha uma pessoa que ele nem conhecia direito. Estava ali, era amigo de um amigo dele. E o cara falando para ele: ó, esse teu carro aí não corre, isso aí não corre não, meu amigo, e tal. E ficou ali naquela, provocando: vamos ver, não vamos ver. E aí ele pegou e entrou dentro do carro, junto com algumas pessoas, e saiu para mostrar que o carro dele corria. E ele perdeu o controle do carro, arregaçou, quebrou todo o carro. Eu vi a imagem, perdeu todo o carro, está com o braço todo na carne viva, com um monte de aparelhos e passando por dificuldades. Vai ser liberado agora para a casa dele, mas ele foi ali, foi engodado pela situação, né? Ele queria provar, ele queria mostrar, e outra pessoa provocou isso nele. E o mundo é assim. Para alguns aqui que estão em dificuldades, em faculdades, em universidades, sabe como é difícil, né? Em todas as situações, muitos vão lá: olha, você quer isso, rapaz, você tem que fazer a sua vontade a todo tempo. As pessoas vivem assim. Mas nós temos uma oportunidade, meu irmão. Nós temos agora, pela revelação de Deus, da palavra de Deus, o entendimento de buscar nas Escrituras os princípios de Deus, para que nós venhamos ter vitória. Se é popular, às vezes não vai ser, né? Se é doloroso, vai ser algumas vezes. Mas, meu irmão, os nossos olhos têm que estar lá na frente, no futuro. Nós não vamos perder o nosso tempo lutando durante algumas décadas aqui na terra, junto com algumas pessoas, tendo como ideal de vida, de felicidade, uma vida cristã próspera aqui na terra. Não, aqui é o seguinte: se eu for bem próspero aqui, fizer muitas viagens e for bem rico, tá bom demais. O meu coração, meu irmão, está no futuro. Está no futuro. Amém? Então existem essas duas formas, né? E Jesus fala: olha, a palavra de Deus diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, muitos aqui têm a oportunidade de, nessa noite, escolher estar ou não com Cristo, não é? Vamos abrir em Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos capítulo 7, versículo 4 ao 6, diz: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei. Continuando mais um pouco, capítulo 8, versículo 5 ao 10. Romanos 8, 5 ao 10. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja,
Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça, justiça de Deus. Então, meus irmãos, Romanos, Gálatas, fala muito a respeito dessas coisas, né? E nós temos essa vantagem, né? Esse auxílio. Qual é o auxílio, meus irmãos? É o Espírito Santo, né? Aqui o texto fala, olha, a inclinação, né? A mentalidade do Espírito é vida, mas a inclinação da carne é morte. E nós sabemos disso. E nós não podemos pensar que nós vamos vencer algum pecado, alguma dificuldade na nossa vida na força do nosso próprio braço, né? Mas nós vamos vencer isso pelo Espírito. É o Espírito que mortifica a carne. É o Espírito que mortifica a carne. O Diego Silva compartilhou comigo uma ilustração que me ajudou bastante, a mim e a Cris também, que ele na realidade contou para a Cris, eu fiquei ouvindo e aprendi muito e quero compartilhar aqui com vocês, né? Sobre essa questão do o que é que puxa a nossa vida, né? E o Diego falou o seguinte, olha, nós somos uma alma que está acorrentado a duas feras, a carne e ao espírito, não é? E nós estamos ali acorrentados ao espírito e à carne. Então, aquela fera que nós alimentarmos mais é a fera que vai conduzir a nossa vida, não é? Então, se você não nega a si mesmo, se você não diariamente carrega a sua cruz, então você está alimentando aquela fera da carne. Então é ela que vai dominar a sua vida. As consequências virão, você estará perturbado porque não tem a paz. O príncipe da paz ali está querendo acolher você, mas você está ali alimentando a carne. Mas por outro lado, se você alimentar o seu espírito, né? Buscando na palavra de Deus, orando, cantando louvores, adorando o Senhor, sendo grato a Deus pela sua vida, então, meu irmão, você vai ser forte e o Espírito te guiará. A sua vida será guiada pelo Espírito e vai puxando tudo ali, puxando a alma, puxando a carne, vai arrastando. A fera que mais você alimentar, essa é a que vai puxar toda a sua vida. Nós vamos ler mais uma passagem aqui de Romanos, continuando ainda no capítulo 8, versículo 12 ao 17. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, a glória futura, não é? Então, meus irmãos, nós estamos numa caminhada, nós estamos num processo. O que você viveu no passado, se você errou, se você alimentou muito a sua carne, talvez, provavelmente você vai colher algumas consequências disso.
mas o que importa é o agora, meu irmão. Não existe aposentadoria cristã. Não, eu sou crente, agora estou aposentado, já está tudo certo e agora eu posso... Não é isso. Não pode ser assim. Não convém que seja assim. Nós temos que perseverar todos os dias para sermos aperfeiçoados. Conforme eu falei, não adianta nós participarmos de muitas reuniões, buscarmos muito conhecimento, se nós não negamos a nós mesmos, se nós não levamos a nossa cruz, se nós não formos seguindo Jesus, né? Nós temos que seguir, meu irmão. Muitos te chamam para um lado, muitos te chamam para o outro, mas nós temos que ser como Josué ali, permanecer firme, olhando para frente, para Canaã, para a promessa, né? Vão tentar nos desviar? Vamos, mas nós vamos perseverar. Amém? E o Espírito de Deus estará conosco. Aí eu queria que todos vocês ficassem de pé, o louvor viesse para cá. O Espírito Santo estará conosco, meus irmãos. E nós temos essa reflexão nessa noite. Se nós estamos realmente carregando a nossa cruz, se nós estamos realmente percebendo as oportunidades de negar a nossa própria vontade no trânsito, né? Em uma discussão, se você tem um entendimento de saber dosar a sua voz, saber liberar as palavras, né? Porque com a palavra nós bendizemos a Deus, mas também nós podemos amaldiçoar um irmão que é feito à imagem de Deus. Então nós temos que ter cuidado com as palavras. E nós temos que ter esse entendimento, meu irmão, de seguir Jesus, de perseverar. Nós estamos aqui para perseverar. Amém? E aproveitando esse momento, eu queria perguntar para uma pessoa, alguém que esteja nos visitando, não precisa se manifestar agora, mas se você entendeu essa palavra, se você ainda não se manifestou crendo e confessando diante dos homens que Jesus é o seu Salvador, se você ainda não entregou e confiou a sua vida a Jesus, e você tem esse desejo de dar essa oportunidade de conhecer a Deus, meus irmãos, eu posso aconselhar a vocês que essa é a melhor decisão que você pode tomar. Essa é a grande decisão da sua vida, meu irmão. Se você que está aqui hoje tem esse desejo, dê um aceno aí, né? Se você estiver envergonhado, pode pedir para alguém aí que está do seu lado para trazer você aqui à frente. Nós vamos orar, nós vamos lhe abraçar, nós vamos lhe receber. Então Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, meu irmão. Não a vida que o mundo nos oferece, cheia de aflições, né? Por causa desse tanto de desejos, né? De busca, de satisfazer a si mesmo. Isso causa tanta frustração, né? Se você hoje quer dar essa oportunidade a Cristo, eu peço que você acene, que se você puder vir aqui à frente, nós vamos lhe receber, nós vamos orar por você, nós vamos nos alegrar com você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Essa é uma grande decisão que você está tomando nessa noite. Uma grande decisão. Amém? Tem mais alguém? Está vendo mais alguém? Aleluia. Glória a Deus. É isso aí. Bom é o Senhor e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Fico muito feliz de vocês estarem aqui.
Quem está vindo aqui pela primeira vez aqui para entregar a sua vida a Cristo? Vocês dois? Amém. Como é o seu nome? Raíza. E você? Igor. Ok. Então isso é uma boa decisão, meu amigo. Uma boa decisão. Amém. Quero orar por vocês. Senhor Deus e Pai. Pai querido e amado Deus. Senhor, nós nos alegramos, ó Pai, porque nós sabemos que a Tua palavra é viva. E é pela Tua palavra que nós estamos aqui nesta noite. Senhor, nós sabemos que é o Teu Espírito, Senhor, que nos conduz ao arrependimento, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, eu te apresento esta moça, Senhor, e este rapaz que estão aqui na frente, Pai. Senhor, nós liberamos o perdão dos seus pecados. Senhor, que os seus pecados sejam perdoados em nome de Jesus. Pai, que eles agora mesmo, Senhor, sejam cheios do Teu Espírito. Senhor, capacite eles no caminhar, no conhecer, no Te reverenciar, Senhor, no Te adorar todos os dias, ó Pai. Porque é com o Teu Espírito, Senhor, que nós temos as Tuas leis escritas em nosso coração. Senhor, escreve o nome dele e dela no livro da vida, Pai. No livro da vida, Senhor. E que o Senhor esteja com eles, ó Deus. E que eles sejam servidos pelos Teus anjos, ó Pai. Em palavra, em encorajamento, Senhor. Em mudança de vida, em alegria, Senhor. E que de hoje em diante, Pai, que eles frutifiquem para Ti, Deus. Porque nós sabemos que o Senhor se alegra, Senhor, quando nós damos frutos para Ti, Senhor. Então nós Te apresentamos eles em nome de Jesus e nos alegramos com Ele em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Adore o Senhor.
e eu diminua. Em nome de Cristo Jesus. Amado, não precisa sentar não. Acende a luz aqui para mim. Esse é um momento especial, como foi dito no início aqui do culto. Um momento de nós compartilharmos da mesa do Senhor. Amém? Então você que está preparado para sentar na mesa de Deus. Amém? Você que devidamente aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, batizado nas águas, conforme diz o texto, a palavra de Deus, nós queremos convidar você a participar da ceia. Amém? Então os irmãos que vão servir a ceia, por favor, venham para cá. E enquanto os irmãos vão ministrando, nós vamos compartilhando o pão e o vinho. E você volta para o seu lugar, para que todos possamos cear juntos. Amém, amado? Então eu vou pedir para você vir pelos corredores centrais e retorne pelas laterais. Deus abençoe. Deus
lindo esse louvor, né? Um momento precioso para nós, compartilhar do pão. Palavra de Deus, estou lendo o livro de Coríntios e fazer a ceia por ele hoje aqui. Eu parei no capítulo 11, por cristocidência, né? E lendo aqui assim, diz o texto assim que: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. O interessante é que Jesus partiu o pão no momento mais difícil dele, mais difícil, a última ceia, né? Aquele momento difícil, sabendo que, diz o texto aqui, que era a noite que ele foi traído. Ele reparte, ele nega a si mesmo, né? Como foi ministrado aqui poderosamente. Ele entrega, ele continua compartilhando o tempo todo. Jesus, ele o tempo todo ele continua sendo a perfeita oferta. Eu acho que nós devemos ser incansáveis na busca disso. A que preço, né? Se for necessário perder para que o outro ganhe, que assim seja. Que assim seja. Mas para que ele receba, para que você receba. Amém? Então essa é uma noite de nós compartilharmos desse pão. Não é a mesma noite de Cristo, mas é a noite que nós ouvimos algo que mexe conosco, tira você do lugar que você está para te levar para um outro ambiente espiritual. Que você possa guardar isso. Essa semana essa palavra está no YouTube nosso já, e que você possa ouvir de novo. Eu vou ouvir de novo. Deus continua falando no nosso meio. Amém? Comemos todos do mesmo pão. Amém? Aleluia. Como sempre fazemos, né? Eu gostaria que você saísse do lugar, presta atenção, e que você trocasse o seu cálice com alguém que você nunca falou, nunca conversou, não sabe nem o nome. Pera, calma, calma, os mais espirituais. Os mais espirituais, eles já saem rápido. Estou terminando de construir a frase aqui. Já foi, já tomaram. Então você vai sair do lugar, você vai trocar o cálice com essa pessoa que você não conhece, vai perguntar o nome dela, e você possa falar para ela: somos um em Cristo Jesus. Amém. Pode ir. Ô povo desobediente, já tinham saído já. Como é que é o seu nome? Como você se chama? Né? Diga para ela: somos um em Cristo Jesus. Diz a Bíblia assim: e semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue, fazei isso
todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amém? Podeis tomar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora, conforme as suas mãos forem ficando livres, comece a aplaudir ao Senhor. Ao Senhor. Deus é bom. Amém. Amém, amados. Então deixa eu pulei uma parte hoje aqui, eu não apresentei os visitantes. Não é verdade? Quem está aqui pela primeira vez, dá um tchauzinho aqui para mim. Mais alguém aí no fundo que os irmãos animados, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria recebê-los aqui, amém? Amém? Vocês são bem-vindos. Normalmente a gente faz esse momento antes da palavra, para falar para você assim, que você leve embora aquilo que Deus te deu nesse ambiente, amém? Mas a ordem dos fatores não altera o produto. Então, que Deus possa te abençoar. E eu vou pedir para você que esteja perto desses irmãos amados aí, dê pelo menos um abraço aí, ou 2 ou 3. 4. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Não saia antes da bênção final, queridos. Estamos encerrando aqui. Amados, só um minutinho aqui. A gente precisa que tem uma encomenda que tem que ser entregue agora. Amém? Eu gostaria de chamar aqui a dona Dilene. Quer falar? Boa noite, eu queria chamar aqui uma pessoa muito especial, que é a Jaciene, a poderosa. Que a família dela que mora em Recife mandou dar esse abraço bem apertado. Eu quero pedir a alguém, por favor, para filmar, senão eles vão me matar depois. Eu estou com o cartão aqui para ler. Eu quero que você receba as rosas, Jaciene. O cartão está comigo já. Não, peraí. A família da Jaciene mora toda em Recife. E elas quiseram, a família de sangue quis homenagear a Jaciene junto à família em Cristo dela. É como ela é chamada carinhosamente pela família. Sei que hoje o Senhor vai te conceder uma noite maravilhosa junto a seus amigos. Você sabe que é especial para todos nós. Se pudéssemos, estaríamos aí festejando com você. Mas estamos presentes em seu coração. Te amamos muito. Receba o nosso abraço, sua mãe Lourdes, suas irmãs
Mone, Vaninha, Jaime, seus sobrinhos Diego, Felipe, Morgana, Igor e cunhados Carlos e Vanildo. Deus abençoe a você e a sua amada família. Parabéns. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então hoje, né, não precisa sorrir para ninguém que está do seu lado, porque nós já sabemos aqui quem vai. Dê a mão para quem está do seu lado. Glória a Deus. Calma, vamos chegar. Quarta-feira agora, amados, quarta-feira agora nosso culto de oração é o culto das Déboras, amém? Faz um ano que nós iniciamos esse trabalho aqui, então vai ter uma ministração especial, vai ser uma noite especial, então nós gostaríamos de contar com a sua presença aqui, tá certo? Um ano, né? A Marília está à frente desse trabalho, parece que foi ontem que nós sentamos e falamos, vamos implantar as Déboras aqui, né, mães de joelhos, filhos de pé. Nós precisamos abençoar esse trabalho, que é fantástico, né? Quem é mãe, quem é pai, sabe da importância de manter o filho debaixo de oração. Amém? Então que você possa vir participar. Vamos estar todos aqui, vamos nos alegrar. Vai ter bolo, vai ter coxinha. Coxinha minha, você já sabe. Língua recheada, que Deus o tenha, a vaca que morreu para rechear na língua dela. Amém, irmão? Então vamos estar aqui, venham, vamos prestigiar. Amanhã culto de adoração, segunda-feira, né, 7h30, venha participar. Fica ligado aí que acho que sexta-feira nós vamos fazer uma vigília aqui. Amém? Então eu vou mandar pelo WhatsApp, pelo Facebook. Então, só vou confirmar aí com alguns líderes. Nós vamos nos colocar aqui de joelho por um momento. Amém? Então, provavelmente inicia 10 da noite, vai até meia-noite, meia-noite e meia. 2h30 de clamor. Tá certo? Então, eu vou me organizar aí e ver com os líderes aí para a gente estar fazendo. Glória a Deus. Você foi abençoado? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Eu trouxe você aqui. Amém? Nos alegramos pelo dia de festa, pelo seu aniversário, que eu tenho certeza que deve ter mais alguém fazendo aniversário aqui hoje. Tem? Tem alguém? Faz essa semana? Faz essa semana? A Marília dia 7, está escondida, não quer dividir o pagamento da pizza com a... Depois que você fala que tem que pagar, a pessoa some, né? Amém? Então que Deus possa te abençoar. Amém? Que esse ano aqui, que vai romper para você daqui uns dias, seja grandioso. Deus te use. Amém? Que Deus faça de você um instrumento para a glória dele a tempo e a fora de tempo. O que nos importa é isso. É carregar a nossa cruz. Seguir a Cristo. O tempo todo, irmão. O tempo todo. Pagando o preço que tiver que pagar. Fazendo o que tiver que fazer. Para que o reino de Deus prevaleça. Amém? Para que a igreja dele, não a igreja estrutura, mas você possa receber da parte dele tudo aquilo que Deus tem para você. Que Deus te use essa semana. Essa semana, que Deus use você. Presta atenção, Deus vai te usar. Vai te usar na vida de alguém. Amém? Então, abra os seus olhos e os seus ouvidos. Uma oportunidade vai passar na sua frente. E aí, nesse momento, é a hora que Deus vai falar: abra sua boca, porque eu vou te usar. Amém? E você vai saber como você é grande, gigante, no Senhor. Amém? É onde todos nós somos grandes, no Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Que Deus faça você prevalecer. Amém? A sua entrada e a sua saída. Domingo passado, irmão, tem um testemunho a respeito, quando eu mandei entrar na sua casa e levanta a mão.
E declaro aqui, reina a glória de Deus. Tem pessoas que me procuraram para dar testemunho disso. Continue fazendo. Leve a sua bênção embora. Amém? Leve embora. Porque ela vai dar fruto aonde você estiver. Se Deus é por nós, agindo Deus, mais forte, agindo Deus, vão em paz, Deus te abençoe. Amém. Lécio. Deus madrugada, te encontro.